Felipe, eu viajo hoje em dia procurando. Viajei buscando conhecer a permacultura e acabei caindo na agrofloresta. Hoje em dia eu viajo mesmo buscando experiência de agrofloresta, gente que vive a agrofloresta e que leva essa ideia para frente, né? Então, a agrofloresta ela tem muitos jeitos de se fazer, né? Cada agricultor, cada realidade, ela pede por um tipo de agrofloresta. Mas ela tem uma base, né, que é o princípio dela, que é o princípio de regeneração natural, que é quando você tem o processo de uma clareira até uma floresta, processo que está acontecendo diretamente assim na natureza mesmo, com uma queda de uma árvore que abre um espaço ou um pasto que foi abandonado e essa clareira vira uma floresta. Daí, para simular esse processo, a gente tenta entender toda a natureza e os processos as ferramentas que ela tem para conseguir essa riqueza, essa abundância que tem uma floresta, né? E daí a gente pega essas ferramentas e traz ela para um sistema produtivo. Por exemplo, a biodiversidade. A floresta se carrega na biodiversidade, né? Todo o equilíbrio dela, o controle de pragas, tudo é feito pela biodiversidade. Você tem esse equilíbrio. Então a gente traz isso. Desde o começo a gente planta vários tipos de culturas diferentes, arbóreas, frutíferas, arbustivos, horta, tudo de uma vez só para ter essa biodiversidade e trazer essa complexificação da renda, né, do agricultor. Daí, outra ferramenta também que para a gente conseguir encaixar todas essas árvores juntas, essa biodiversidade, a gente trabalha com a estratificação, que é o entendimento de cada tipo de planta e onde que ela se encaixa, que andar que ela se encaixaria nas diferentes fases que a floresta tem nesse processo. E que ela diz muito sobre a quantidade de luz que cada planta necessita. Mais do que o porte dela, o quanto de luz. Daí a gente divide nos estratos de baixo, médio, alto e emergente. Tendo isso como os emergentes que precisam de toda a luz, o alto que sobrevive com aquela sombrinha do emergente, e por aí vai, né? Desde o baixo, que são plantas que gostam mais de sombra em geral, que conseguem ficar debaixo da sombra de todas essas árvores de cima. Floresta, nesse estilo que foi desenvolvido pelo Ernest, tanta gente tem usado agora, que é a sucessão natural, né? Foi a grande mudança. Que dentro desse processo de clareira a floresta, a gente tem as plantas que vão vindo junto e vão dando condição para as outras virem. São as colonizadoras, as pioneiras, e elas vão, ao mesmo tempo que elas estão crescendo junto com as plantas que vão demorar muito tempo para vir a dar uma castanheira, um jatobá, elas estão lá embaixo das pioneiras e das colonizadoras, sempre sendo cuidadas, assim. É uma família mesmo, que uma cuida da outra e ajuda a outra a crescer. Daí, na sucessão natural, a gente vai conseguindo encaixar todas essas plantas de ciclo curto com plantas de ciclo longo. E essa é o ouro da história. Um outro princípio, outra ferramenta também, que é fundamental, é a produção de matéria orgânica. E que é onde que eu vejo que a nossa agricultura convencional, importada dos climas temperados, falhou e degradou todo o nosso solo. Que eu acho que no solo tropical a gente não pode pensar numa forma de agricultura que não tenha uma produção de matéria orgânica. Árvores que você vai podar, árvores que vão cair a folha dela e vai estar sempre alimentando o solo. Alimentar o solo, alimentar a vida no solo, não alimentar a planta. A gente não coloca um NPKzinho, que é aquela bomba que a planta vai absorver tudo direto e vai acabar por lá, o solo vai lavar. A gente vai alimentar os bichos que vão trazer a fertilidade para o solo, explorar a fertilidade natural dos solos tropicais, né? Daí, a produção de colocar plantas que são especializadas na produção de matéria orgânica é uma forma de se acelerar esse processo de regeneração. O uso do eucalipto, o uso do ingá, da gliricídia, que são árvores que você poda, elas constantemente estão sendo rebrotadas para voltar para o sistema, é o que faz pulsar. O que faz o sistema estar sempre em movimento, estar sempre crescendo, né? Que é essa a ideia, de estar sempre crescendo, se complexificando e com mais vida.
Essas são as ferramentas básicas, né, que se trabalha. Daí, cada agricultor dá uma cara diferente, né? Mas só que uma coisa que tem sido uma experiência muito frutífica para os agricultores, foi uma coisa que eu aprendi muito na Coopera Floresta, lá com o Quilombo da Areia Branca, lá na Barra do Turvo, é a importância do cultivo de semente. Essa outra ferramenta da natureza também, que está sempre plantando de semente, lançando uma abundância de sementes que vão cair, vão nascer em diversos lugares e com o tempo vão se selecionando, vão vendo quais estão no lugar mais adaptado e sobrevivem no final. Por exemplo, o jatobá. O jatobá é uma planta que dizem que a cada 1000 que você planta, você vai ter um. Então é isso. Ele vai espalhar com essa abundância de sementes e você vai poder escolher uma, ou a natureza mesmo vai escolher. Aquele lugar que você plantou aquelas sementes lá, uma não nasceu, mas a outra vai ter nascido lá e pode ter nascido em outro lugar. Você pode escolher qual que fica e qual que não fica. Essa viabilidade de você poder estar com essa flexibilidade, né? Você não vai plantar uma mudinha que você pagou R$5, R$10. Você vai pôr toda a fé que ela vai dar certo porque você pagou aquele dinheiro e você, mesmo que ela não esteja no lugar certo, você vai querer segurar ela. Mas a semente não. Ela não está no lugar certo, não ficou bom, você tira ela fora. Então essa é a coisa que eu acho mais brilhante disso também, é essa possibilidade. Você está trabalhando com as sementes e com essa flexibilidade dela. A floresta é isso, ela vai deixar toda a possibilidade de você escolher como que você vai fazer. Você tem um terreno pequeno, você não quer trabalhar com hortaliça, você pode fazer. Você tem um terreno pequeno que você só pode... Não posso ficar me dando ao luxo de estar cheio de árvore aqui, preciso produzir minha horta aqui. Você faz uma agrofloresta com foco em horta. Você tem uma área grande, não quer trabalhar, você faz uma agrofloresta com foco em grão, com frutífera. Então você tem essa coisa da agrofloresta ter sua cara. Ela não vai ter uma receita, ela não vai ter um padrão, ela vai ter a sua cara. E é isso, ela ressignificou mesmo a agricultura para quem estava acostumado a plantar o milho e sentar a ver ele nascendo, ver crescer e colher ele. Isso trouxe a gente de volta, né, para o processo, para o ecossistema mesmo.